Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos estudar triângulos. O triângulo é um polígono de 3 lados. Indicamos o triângulo ABC por este símbolo, triângulo ABC. Os pontos A, B e C, eles são os vértices do triângulo, certo? Os segmentos AB, BC e CA são os lados do triângulo. Lados, lado, lado. Ok? Os ângulos A, B e C, estes são os ângulos internos deste triângulo. Se nós fizermos o prolongamento, olha, se nós fizermos o prolongamento aqui, vou fazer de todos já. Tá vendo que eu fiz o prolongamento de um dos lados do triângulo? Nós encontramos os ângulos externos, olha. Ângulo externo, ângulo externo, ângulo externo, certo? Os triângulos, nós podemos classificá-los quanto aos lados. Então, aqui eu coloquei para vocês os 3 tipos de classificação em referência aos lados dos triângulos, tá bom? Nós vamos chamar de equilátero quando tivermos um triângulo que tenha 3 lados iguais. Por isso que tem esses risquinhos. Então, a medida dos seus lados tem o mesmo valor. Este lado é igual a este lado é igual a este. Então, o equilátero tem todos os lados iguais. Isósceles. Isósceles é quando eu tenho 2 lados iguais. Então, 2 lados congruentes. Por isso que tem esses risquinhos apenas nos 2 lados. Então, isósceles, 2 lados congruentes. Escaleno é quando eu tenho todas as medidas diferentes. Este lado do triângulo é diferente deste, este lado é diferente deste. Por isso que cada lado está com um risquinho diferente. Então, nós chamamos de escaleno. Então, equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, eu tenho 2 medidas iguais dos lados, 2 lados iguais. E escaleno, todos os lados diferentes. Podemos também classificar os triângulos quanto à medida dos seus ângulos. Só esperar desfocar um pouco. Aí, certo. Então, quanto à medida dos seus ângulos. Então, nós podemos classificar eles também. Acutângulo é quando eu tenho ângulos agudos. Lembra que a gente já aprendeu o que é um ângulo agudo? São ângulos menores que 90 graus. Então, o acutângulo, vamos ter 3 ângulos agudos. Então, acutângulo. Retângulo é quando nós temos um ângulo reto, quando nós temos um ângulo de 90 graus. Obtusângulo. O obtusângulo é quando tem um ângulo obtuso maior que 90 graus. Então, acutângulo, 3 ângulos, né, agudos. Retângulo, um ângulo reto. Obtusângulo, um ângulo obtuso.
Os ângulos no triângulo. Em todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos, nós chamamos de SI. Ela vale 180 graus. E a soma dos ângulos externos, SE, vale 360 graus. Quem são os ângulos internos deste triângulo ABC? O A, o B e o C são ângulos internos. Seguindo esta apresentação, no caso, falando que a soma dos ângulos internos é 180 graus, o que nós podemos escrever? Que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus, pois eles são os ângulos internos, somando os três ângulos. Também fala, que a soma dos ângulos externos vale 360 graus. Quem são os ângulos externos? Então, eu tenho o X. Se eu somar o X mais o Z e mais o Y, então vamos colocar na ordem, mais Y mais o Z, os três ângulos externos, tudo isso vai dar 360 graus. Continuando aqui. Vamos estudar agora 3 casos de relações. 2 entre ângulos e uma entre lados e ângulos de um triângulo. No primeiro caso, espera desfocar. No primeiro caso, diz o seguinte: em qualquer triângulo, o ângulo interno e o externo em o mesmo vértice, eles são adjacentes suplementares. Ou seja, se eu somar o ângulo interno e o ângulo externo de cada vértice, eu vou ter 2 ângulos suplementares. Ou seja, se eu somar os dois, vou ter 180 graus. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro que a gente pode deduzir e colocar os valores aqui? Eu tenho o ângulo interno A mais o Z, correto? Então, A mais Z é igual a 180 graus. Para ser, suplementares, tem que ter a soma 180 graus. Ó. Outros ângulos que eu posso somar também. B mais Y também vai dar 180 graus. E por último, o último ângulo interno, C mais X igual a 180 graus. Tá bom? Esse foi o primeiro caso. Segundo caso, em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, não tem nada em comum aqui com este ângulo, certo? Então, quem que seria o ângulo externo aqui? Seria o X. Na relação, diz o seguinte, vou repetir novamente. Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, este ângulo externo tem o mesmo valor se eu somar estes dois ângulos. Então, ficaria esta relação. Vou fazer um exemplo de um exercício com essa segunda relação aqui.
Por exemplo, tá lá. Determine um valor de x. Nesta segunda relação, diz que o ângulo externo, né, é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, para resolver e encontrar o x, eu posso fazer o seguinte: somar esses dois, vou montar uma equação. 7x mais 3x, porque são os dois ângulos não adjacentes a ele, vai ser igual a 130 graus. Caiu numa equação do primeiro grau. 7x mais 3x, 10x igual a 130 graus. Deixa o x sozinho, repete os 130 graus e o 10 passa dividido. X então seria 13 graus, ok? Então, a medida do ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, certo? Terceiro caso. Em qualquer triângulo, ao maior ângulo opõe-se o maior lado, e ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Ou seja, eu apresento um triângulo para vocês e eu tenho três medidas de ângulos internos. Eu tenho 38 graus, eu tenho 65 graus e 77 graus. Nessa relação, que é o terceiro caso, diz o seguinte, repetindo, que em qualquer triângulo, ao maior ângulo opõe-se o maior lado, e ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Se eu peço para vocês, analisem este triângulo e me digam qual que é o maior lado. Nesta relação, fala que o maior lado é oposto ao maior ângulo. O maior ângulo não é 77 graus? Então, quem que seria o maior lado? O oposto a ele, o que está à frente dele, que seria o lado BC, certo? O 65 estaria oposto ao lado AC, mas ele não seria o maior lado, porque na relação diz que o maior lado está oposto ao maior ângulo, e neste caso 77 é o maior ângulo deste triângulo, ok? Pessoal, sei que o conteúdo hoje ficou um pouco extenso, é uma matéria nova, triângulos, certo? Mas eu quero novamente falar para vocês que eu estou de segunda, terça, quinta e sexta à disposição para ajudá-los e retirarem as dúvidas, fazer atividade com vocês. Não deixem de me chamar. Estou sempre à disposição para ajudar, para auxiliar, no que for melhor preciso, tá bom? Fiquem com Deus, beijos.